Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é dos mais interessantes, certamente um dos vídeos mais legais de gravar, pelo menos. Aí vocês deixam nos comentários se vocês vão curtir ou não esse tipo de abordagem, de conteúdo, porque hoje vai ser um pouco diferente. Vou colocar muitas ilustrações aqui em relação ao assunto que eu vou estar falando, até por conta de dados relevantes mesmo. A gente vai falar sobre aspectos mais gerais sobre futebol, sobre parte tática, sobre tendência, sobre o alto nível do futebol jogado na Europa atualmente. Isso sempre rende, é claro. Então eu vou me cuidar aqui, vou ficar com uma certa cautela para não deixar o vídeo ficar com umas 4 horas e meia de duração, porque eu certamente me empolgaria bastante em cada um desses tópicos, que são muitos tópicos abordados em análises específicas de jogos por aqui. Do que eu tô falando? Eu tô falando sobre o relatório técnico anual que é disponibilizado pela UEFA. A UEFA tem uma espécie de um comitê técnico, né, formado por jogadores, formado por treinadores de seleções, inclusive, e a UEFA disponibiliza a cada ano um relatório do que foi a última Champions. Em qual sentido, né? Avaliação desde o ponto de vista estatístico, passando por avaliação tática, sobre a ideia da cabeça dos treinadores mesmo. De que formas vocês enxergaram? Existe algum tipo de tendência? O que foi relevante? O que é importante no futebol do mais alto nível e a última temporada mostrou? E a temporada 2019-2020 foi avaliada, então eu vou deixar aqui embaixo até. Primeiro, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo, tudo isso é sempre importantíssimo pro canal. E eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link, porque o relatório é aberto. Então são 108 páginas disponibilizadas pela UEFA. É muito conteúdo e tem muita coisa muito interessante. Desde assuntos mais genéricos, olhados do ponto de vista mais amplo, até abordagens específicas de cada time, de cada elenco, de como foi o funcionamento de cada uma das equipes, das 32 equipes que disputaram a fase de grupos da Champions 2019-2020. É claro que eu vou tentar cortar aqui alguns assuntos específicos pra gente não transformar o vídeo em algo tão gigante assim, embora tenha assunto para isso. Mas eu vou começar por um ponto que eu tenho batido muito nessa tecla aqui, com muita frequência, vocês certamente sabem, hein, pessoal que acompanha mais frequentemente o canal, como eu tenho falado que o futebol no mais alto nível tem sido uma batalha entre pressionar e superar essas pressões. O que isso quer dizer? Que o futebol cada vez tem uma capacidade física maior de ocupação de espaços, com coordenação tática e estratégia. Você tenta forçar erros do adversário, esses erros são cada vez forçados mais lá em cima, então essa pressão mais alta força o adversário a achar alternativas, então ou você se livra da bola, ou você aceita correr riscos para superar e jogar à sua maneira, construir jogadas. Então essa construção está cada vez mais ligada à saída de bola, e a saída de bola contra a pressão do adversário é um dos pontos principais desse relatório da UEFA. Então vamos abordar isso, vamos abordar alguns aspectos específicos do Bayern, até em relação ao próprio Hansi Flick, que tem uma entrevista dele também, que ele responde algumas perguntas mais específicas, algumas sobre gestão de grupos, sobre comportamento, sobre o lado da missão, da gestão de elenco mesmo, né, gestão de pessoas, que é sempre um aspecto tão importante quanto outros técnicos, táticos, físicos, ou até mais, porque obviamente você está lidando com pessoas. Então tem esse lado do Hansi Flick, tem algumas tendências em relação a papéis dos laterais, a questão de sistemas com 3 zagueiros como formações pensadas pro ataque e não pra defesa. Então acho que é um relatório muito rico para quem gosta de estudar sobre futebol, para quem gosta de ver o futebol, para quem gosta de contestar algumas questões que acontecem muito no futebol brasileiro, e eu questiono muito alguns dos debates no futebol brasileiro, porque eu acho que eles têm muitos vícios e muitas vezes eles acabam mais atrapalhando do que ajudando e acabam fazendo com que a gente mantenha a coisa do jeito que tá, não saia muito da mesmice. Então vamos falar sobre esses assuntos especificamente. Eu vou colocar aqui na tela alguns trechos, o relatório é em inglês, alguns eu vou traduzindo aqui mesmo, outros eu vou colocar só para ilustrar. Vamos começar falando sobre essa questão da pressão, da importância de sair jogando, porque tem a ver com o jogo pede mais riscos. E a UEFA começa até o relatório falando sobre o jogo com mais riscos significa mais gols. Porque a fase de grupos da Champions teve uma média muito grande de gols marcados, inclusive, né? Aliás, se a gente for comparar nas últimas 5 temporadas, essa última fase de grupos, 2019-2020, foi a líder de gols marcados. Foram 308 gols, superando aí os anos anteriores, quando a gente pega esse comparativo dos 5 anos. E tem a questão justamente que eu falava, do jogo dos riscos. O jogo dos riscos que representa o que aqui? E eles citam alguns dos jogos de muitos gols, né? Por exemplo, 7-2, 8-2, vitórias que o Bayern teve ao longo da temporada. E eles falam justamente sobre
uma razão significante, que eles falam aqui, é um reflexo, com um consenso até, um reflexo consensual ali de um significante motivo, que é essa tendência por ataques dinâmicos em times que pressionam alto, que pressionam lá em cima. As recompensas são claras, são óbvias. Ao mesmo tempo, os riscos. Então a gente está falando aí sobre, justamente, e no final, o Cosmin Contra, que foi lateral, romeno, que faz parte desse relatório de observação da UEFA, dessa equipe de relação que faz essa observação da UEFA, ele fala justamente sobre os times saem jogam no campo de ataque, nessa tentativa de pressão, e isso deixa mais espaços na defesa. Então a gente está falando justamente sobre essa questão. Você aceita correr mais riscos para pressionar, para forçar mais erros, ao mesmo tempo você está se expondo, porque a sua defesa não está lá coladinha na linha da grande área, ou você não está jogando com um bloco mais fechado, embora isso também aconteça, né? A gente está falando de um olhar mais amplo, não está falando de todos os jogos. É claro que existem os jogos de ataques tentando furar blocos mais baixos, blocos mais defensivos, aquela defesa mais fechadinha, mais recuada. Isso é natural, isso vai acontecer quase sempre que tiver uma disparidade um pouco maior de níveis de equipes. O normal é que um adversário de menor capacidade tente se fechar para reduzir riscos. Ao mesmo tempo, é muito frequente que o jogo se desenvolva no campo de ataque, no sentido de você tentar colocar o adversário contra a parede, deixar a sua linha de defesa mais exposta, mais adiantada, mais alta no campo, ou seja, mais campo para correr, seja pelos dois aspectos, ou pressionando lá em cima para recuperar rapidamente a bola, ou até mesmo ficando com a bola muito tempo no campo de ataque. Então essa relação de risco e efeito aí, ela é inevitável, faz parte do jogo. Indo para um outro tópico, falando sobre aí a entrevista com o Hansi Flick, e ele é perguntado, o técnico precisa aceitar um certo risco, um certo nível de risco que tem que correr? E ele fala sobre a abordagem mais positiva sobre os possíveis efeitos disso. E ele fala, se eu fosse me preocupar sempre com essa situação da coisa dar errado, dificilmente isso sairia do lugar. Ele fala que tem uma abordagem um pouco mais otimista, mas o que ele fala é que é muito claro o que o Bayern tenta fazer, que é justamente tentar atacar, criar situações de gol e... Claro, não pode se descuidar da defesa, mas sem abrir mão dessa tendência, dessa forma de atacar. E aí ele é perguntado sobre como ele descreveria essa abordagem tática dele. E ele fala mais claramente, né? A gente sempre quer ter a bola, quando o adversário tiver a bola, a gente tem que ser ativo, a gente precisa recuperar a bola rapidamente de volta. E ele fala, acho que é bem óbvio, né, dentro dos jogos, como a gente tenta agir. E ele fala, quando a gente tem a posse da bola, a gente é determinado a conseguir o produto final. Então não fica trocando passes por trocar. A ideia é aproveitar a possibilidade de criar uma chance e sempre tentar aproveitar essa oportunidade. E ele fala, além disso, é sempre mais fácil quando você tem a bola e você tem o controle da situação e do adversário. Mas é claro que ao perder a posse de bola, é fundamental pressionar o oponente também. Então, aí tem alguns tópicos que já são importantes quando a gente fala dessa questão do próprio Hansi Flick falando sobre a abordagem do campeão Bayern. Tem um trechinho ali em que o Thomas Müller é citado, quando ele, aliás, na verdade, são aspas do Thomas Müller sobre quando ele fala sobre a abordagem do Hansi Flick também, e é justamente pegando o início lá do Hansi Flick. O Thomas Müller resgata uma frase, uma abordagem de quando o Hansi Flick assume depois da saída do Niko Kovac e fala... eu quero que a gente assuma o risco, que a gente corra risco. Precisa ter coragem para pressionar lá em cima. Não é para ficar com medo de ficar com uma defesa instável lá atrás. E esse é um outro aspecto. Não dá para falar de futebol de alto nível sem falar sobre riscos, porque o risco faz parte do jogo. O risco vai te trazer recompensas, da mesma forma que se você comete erros, você pode ser castigado e tomar um gol a partir disso. Mas ele pode te trazer muito benefício e muita recompensa também. E aí a gente entra em efeitos dessa pressão especificamente do Bayern, mas vou citar e vou pegar trechos de outros clubes também. Vamos começar pelo Bayern. E aí a UEFA até larga essa conclusão, essa parte da conclusão, falando sobre isso. Nenhum time nessa temporada conseguiu implementar uma estratégia de pressionar o adversário com tanta efetividade quanto o Bayern. Pressionar lá em cima. E aí tem um dado bem importante aqui. O Bayern conseguiu 44 finalizações nos 15 segundos após as roubadas de bola, após forçar erros do adversário e retomar a posse de bola. Ou seja, isso é muito importante, porque você tira o conforto do adversário para fazer o jogo dele e ainda cria situações a partir dessa pressão. Um detalhe importante no finalzinho, né? O time do Hansi Flick só não foi melhor do que o Ajax,
na questão de números de passes permitidos para o adversário antes de uma intervenção defensiva. O Ajax foi ainda mais intenso nesse aspecto do que o Bayern, mas o Bayern foi quem gerou mais finalizações. Tem um gráfico muito interessante sobre essas roubadas ali já no terço final, que é justamente aí, né? Cada pontinho vermelho é uma roubada de bola do Bayern. Na verdade, cada ponto do campo aí é uma roubada de bola do Bayern. 3 geraram gols, que são as bolinhas mais claras. As bolinhas em azul são as bolinhas que terminaram em finalização. Então, assim, é claro que proporcionalmente a gente não vai falar que, nossa, foram tantos gols que foram gerados a partir de roubadas de bola no campo de ataque. Mas não é esse o ponto. Mais importante até do que o número de gols gerado aqui, o importante é, olha a quantidade de situações em que o Bayern conseguiu forçar erros do adversário, recuperar a posse de bola perto do gol adversário. E isso, obviamente, vai ter um efeito, vai ter uma consequência que é, no mínimo, a sensação de perigo. No mínimo, aquela sensação de que o adversário não está conseguindo sair para o jogo, ele vai perder a bola no momento de saída, ou seja, se ele está saindo para o jogo, o time tende a estar mais desmontado, sem estar organizado defensivamente, e é uma recuperação que, na maior parte das vezes, vai representar uma chance. E, de novo, falando sobre essa questão ali, a gente está falando sobre finalizações nos 15 segundos após a retomada de bola, ou seja, é a ideia do rolo compressor. A gente tantas vezes fala sobre o Bayern do rolo compressor, recupera, acelera, finaliza. Tem tudo a ver com esse perfil mostrado por esse gráfico. Mas não é o único time não, porque, por exemplo, o Manchester City teve 4 gols saindo de roubadas de bola a partir da pressão no campo de ataque. Inclusive 2 dessas roubadas dentro da área. E aí, naturalmente, a gente vai lembrar do confronto entre Manchester City e Real Madrid, que foi um confronto muito marcado por isso. A forma como o City conseguiu forçar erro lá dentro da área para conseguir eliminar o Real Madrid dentro da competição. Mas, de novo, 77 roubadas de bola na pressão alta, na pressão no campo de ataque, com 13 terminando em finalizações, sendo 4 terminando em gol. São números bem relevantes. Outro time que vale muito destaque, que tem várias menções importantes dentro desse relatório da UEFA, é o Leipzig. Não por acaso, já foi assunto de vários vídeos aqui também, a característica do Nagelsmann, a flexibilidade também. Um dos aspectos, mais uma vez, a capacidade de pressionar no campo de ataque. Então, foram 43 roubadas de bola no campo de ataque, 9 terminando em finalização, nenhum gol é verdade. Mas, se a gente for olhar, e aí tem um aspecto que está do lado ali que é importante, são 29 finalizações do Leipzig geradas nos 15 segundos depois da roubada de bola. Ou seja, só o Bayern finalizou tanto depois de roubar nos segundos seguintes a roubada de bola no campo de ataque. Isso é algo muito importante. Assim como outro número, 6.9 é o número de passes que o Leipzig permitiu que o adversário tivesse antes de ter uma ação defensiva. Isso foi naquele jogo contra o Tottenham. O Leipzig atropelou o Tottenham nos 2 confrontos da Champions na temporada passada. Eu fiz vídeos sobre os dois aqui, sobre a superioridade, sobre a flexibilidade tática também da equipe do Nagelsmann. Aliás, tem a playlist aqui dentro do canal, se você quiser procurar e ver, já que aqui não daria nem para ficar deixando aqui em cima vídeo por vídeo, porque seriam dezenas de assuntos relacionados, tópicos relacionados. Tem um limite aqui que o YouTube permite de vídeos relacionados, mas a playlist da Champions está na página principal aqui do canal também. Se você quiser entrar lá e ver análise por análise dos times, tem dos campeonatos a cada playlist diferente também, enfim. Rode aí pelo canal, faça a festa. Vamos continuar com outro aspecto que eu acho que é bem interessante aqui também, e aí a gente sai desse aspecto da pressão do campo de ataque, e eu vou chegar já já na questão da saída de bola, e ela passa também por um outro elemento. Jogar com 3 zagueiros. No Brasil ainda existe um preconceito, até um desconhecimento muito grande, um reducionismo muito grande, de que a ideia de 3 zagueiros necessariamente significa se defender mais. Cada vez mais no alto nível, jogar com 3 zagueiros tem a ver com gerar vantagens na saída de bola. Se você tenta sair curto, se o adversário pressiona alto, como a gente está vendo que essas são as tendências do futebol na Champions, é fundamental que você tente criar mecanismos para quebrar essa marcação e progredir no campo. E o relatório da UEFA também cita isso. Então, falando, né, os 3 zagueiros na moda. E aí eles citam a Atalanta, citando especificamente um dos gols da Atalanta nas quartas, o jogo da Atalanta contra o PSG nas quartas, né, falando sobre o gol do Pasalic, mas principalmente sobre a origem e a participação do Tolói. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre a estrutura de ataque da Atalanta e a importância dos zagueiros se projetando pelos lados. Então, um aspecto importante destacado pela UEFA, como o gol passa
pelo posicionamento dos zagueiros laterais na estrutura dos 3 zagueiros, pegando justamente a Atalanta como um exemplo. A Atalanta é também taticamente um dos times mais legais de observar e mais ricos de observar no sentido tático, de observação de jogo, de estudo do jogo. Então, eles citam que a Atalanta foi um dos 4 times nessa fase final da Champions, jogando com 3 zagueiros com frequência. E eles falam sobre as diferentes funções, o Caldara por dentro em alguns momentos se juntando ao meio, os zagueiros pelos lados se projetando, e o Roberto Martinez ainda observa no final aqui sobre a necessidade do posicionamento variar de acordo com o número de jogadores que pressionam do outro lado, ou seja, quantos jogadores serão agressivos na saída de bola, quantos atacantes o adversário tem. Isso vai ter um papel na forma estratégica de você pensar a estrutura de saída de bola com os zagueiros. O Nagelsmann é mais uma vez citado, técnico do Leipzig, por usar os 3 zagueiros em alguns momentos também, e aí especificamente o Upamecano é citado no jogo contra o Atlético, porque foi o jogador que mais conduziu a bola, que mais carregou a bola, que mais teve ações com bola, foi o segundo jogador com mais passes no campo de ataque na equipe do Leipzig. Então a gente tá falando do zagueiro central sendo o cara da distribuição, o cara que vai orientar, distribuir, quem direciona o jogo é o zagueiro. Então você tem perfis diferentes de zagueiros. Pode ser o zagueiro que se projeta para armar, aproveitando um espaço que muitas vezes vai estar vazio, justamente porque o adversário tem outras prioridades na marcação. Você vai ter o zagueiro que vai arrancar com a bola, quebrando a pressão do adversário. Você tem o zagueiro que vai passar e fazer esse passe progredir no campo. Você tem o zagueiro que vai lançar e direcionar de um lado para o outro os seus ataques. O fato é, os zagueiros são armadores no mais alto nível. Não dá para fugir dessa ideia. E aí, um outro ponto, saindo dos zagueiros, mas também tem a ver com a linha de defesa, tem a ver com os laterais. Então, a UEFA levanta uma pergunta que é interessante também, que é, os laterais são os armadores? Eu falei de armadores para os zagueiros, mas os laterais também têm papéis bem importantes. Então a gente volta para trecho aqui, em que eles citam, por exemplo, o peso dos laterais do Bayern, com o Kimmich, com o Alphonso Davies, entre outros, né, o Pavard muitas vezes usado na lateral direita com o Kimmich por dentro, e aí depende de momento para momento da temporada. O normal do Bayern é ter o Kimmich por dentro, mas por lesão o Pavard chegou a ficar fora, então o Kimmich jogou na lateral, enfim. Então eles citam esse peso dos laterais. E aí tem um outro aspecto que é legal, nesse outro trecho, falando sobre, por exemplo, um time como o Liverpool, que tem 67% de posse de bola por jogo, ele precisa da contribuição ofensiva dos laterais para conseguir criar. E essa contribuição pode ser de diferentes formas. Pode ser no lançamento ou cruzamento do Alexander-Arnold, que pode armar o jogo como um passador, pode ser na chegada do Robertson também. E aí tem um trecho do Roberto Martinez, técnico da seleção da Bélgica, falando, né, sobre a ideia de um armador que representa o DNA do seu time. Ele fala, um Xabi Alonso que possa ditar o ritmo do seu jogo, mas agora quem tem essa função é o lateral. Muitas vezes os laterais são os caras que te dão maior presença no campo de ataque, maior capacidade de distribuição, e ele conclui aqui embaixo, né, falando sobre essas são as posições que mais mudaram nos últimos 5 anos. Então a gente está falando de novo sobre os laterais, o peso nas estruturas, diferentes tipos de laterais. Então você tem um lateral que vai abrir o campo, que vai atacar como ponta, o que vai ter chegada, o que vai armar, o que vai ficar na base da saída de bola como um terceiro zagueiro, o que vai se projetar por dentro para ser um armador como meio campista. O fato é, os laterais influenciam muito no jogo e isso tem sido cada vez mais frequente. Um outro aspecto sobre posse de bola, e aí é mais uma curiosidade do que qualquer outro tipo de conclusão, é o gráfico mostrando, né, a tabela mostrando, na verdade, como na temporada 2019-2020 foram necessários mais segundos de posse de bola e mais passes por período de posse de bola para a construção de cada gol, isso, claro, falando em média. Então, nessa temporada, cada gol teve, em média, 13 segundos de posse de bola na construção, com, em média, 4,24 passes na construção, que são números superiores aos anos anteriores, né? Nesse caso, eu acho que não dá para tentar estabelecer aí qualquer tipo de conclusão, mas é um dado, e são milhares de dados dentro desse gráfico, dentro desse relatório da UEFA. Encaminhando já para uma reta final aqui, mas sem deixar de citar outros aspectos legais. Bola parada. Bola parada é algo que diminuiu nessa temporada o número de gols a partir de bola parada em relação aos anos anteriores. Então esse é um aspecto importante porque, claro, é um aspecto do jogo que decide partidas, que muda rumo de jogos, porque você tem os jogos, o futebol muito aleatório como dentro da questão da dinâmica, de troca de posses constantes e tudo.
o cenário de posse de bola é o cenário de bola parada é o cenário em tese mais previsível, que você pode pré-determinar a ocupação de espaços, seja com marcação individual, marcação zona, marcação mista, e o relatório aborda especificamente esses tipos de marcação, aborda especificamente algumas das equipes. Tem, por exemplo, um dado muito interessante que eu nem vou colocar aqui, mas sobre a Juventus com o Sarri, a forma como a Juventus se defendia bem a área na bola parada, mas frequentemente sofria com o rebote dessas bolas paradas, porque povoava a área sem deixar opções na entrada da área, e isso trazia uma consequência também. Então é muito interessante porque é muito complexo e vai para vários lados. Agora, uma teoria levantada pelo Roberto Martinez também, que é interessante, junto com esse gráfico aí de pênaltis, gols de bola parada e gols de bola rolando, tá bem no finalzinho, por isso eu destaco ali com as linhas em vermelho, é porque o Roberto Martinez, ele questiona, na verdade, ele fala, será que essa diminuição no número de gols de bola parada não tem a ver com a maior preocupação dos técnicos em vez de treinar situações de bola parada, treinar a estrutura da saída de bola? Então você direciona, gastar nem a palavra, mas você direciona o tempo de preparo que você tem nos treinamentos para estruturar cada vez mais como você inicia a saída de bola, como você pressiona a saída do adversário, e talvez a bola parada fique um pouco em segundo plano, pelo menos a bola parada ofensiva, né? Porque a bola parada defensiva tá funcionando, se a gente pensar do outro ponto de vista, do ponto de vista de menos gols cedidos em bolas paradas. Um outro aspecto que tem a ver com saída de bola e que também tem um levantamento bem legal: a mudança da regra. A gente já tá familiarizado agora. O que é a mudança da regra? É poder bater o tiro de meta dentro da própria área, né? Algo que até começou no Brasil antes da Europa por conta da época do ano, ali em 2019. Mas essa foi a primeira temporada de Champions com essa regra valendo do início ao fim. E interessante porque o levantamento mostra que só o Livakovic, goleiro do Dinamo de Zagreb, não usou essa regra ao longo da temporada. Todos os outros goleiros em algum momento usaram a saída do tiro de meta dentro da própria área. Só o goleiro do Dinamo de Zagreb que não. Então é interessante, porque eles citam também que 6 gols foram marcados a partir de movimentos, de construções ofensivas que começaram com o tiro de meta dentro da própria área, com esse tiro de meta curto. E 44 finalizações nasceram assim também. Então mais uma vez, a ideia de você sair jogando, de você controlar a bola a partir da posse. Então a saída curta sem ir para uma bola longa para dividir, para ir para uma bola mais aberta, né, que você vai ter que brigar pela primeira, brigar pela segunda bola. Então sair jogando muitas vezes te traz um risco, porque você atrai o adversário para pressionar, mas ao mesmo tempo, se você tem convicção de que aquele risco vale a pena, você encaixa sequências de passes, muitas vezes atrair a marcação tem o risco, mas pode ter o benefício, porque seu adversário subiu para te marcar, tem um cobertor curto aí, vai sobrar mais espaço em algum lugar do campo. Encaixar uma saída de passes rápidos, pode te fazer atravessar o campo. Então 44 finalizações não é um número pequeno. Um percentual legal também sobre tiros de meta recebidos dentro da própria área. O Paris Saint-Germain, 45% das vezes bateu o tiro de meta dentro da própria área, seguido por Napoli, Bayern, Liverpool, Barcelona, Juventus, Inter, enfim, só para ter uma ideia. Tiros de meta do Bayern. É verdade que o Bayern não foi o líder em tiros de meta batidos dentro da própria área, mas a gente vê como a distribuição é no terço defensivo, ou seja, é uma saída de bola que tenta ser curta. E, curiosamente, só uma saída de tiro de meta na temporada do Bayern na Champions foi para o campo de ataque. Foi uma bola longa que chegou ao campo de ataque. 2 estão bem próximas disso, ali próximas da linha do centro do campo, mas só uma batida lá pra frente. Então é um outro aspecto interessante também. E aí é importante, né, frisar, não é questão de querer tirar a legitimidade de uma saída longa. A saída longa é importante e muitas vezes ela faz parte da estratégia que casa mais com a característica dos jogadores. Pode fazer muito sentido você ir para uma bola mais longa para ganhar a primeira bola. Às vezes você tem uma referência que é muito forte para conseguir a casquinha, desviar, para fazer o pivô, para proteger, estabelecer o time no campo de ataque, para escapar de uma pressão que está sendo muito bem executada. Isso tudo faz parte, tá? São variações, estratégias, todas legítimas, mas nesse caso, esse é o retrato do futebol no mais alto nível que a gente tem hoje. Por isso que eu faço questão de dizer isso. A gente está falando aqui sobre os principais clubes no relatório técnico feito pela UEFA em relação à Champions de 2019 e 2020. Como eu falei, o link para o relatório completo está aqui na descrição. Conto com os comentários de vocês. É claro que esse vídeo ficaria um pouco maior do que a média aqui, mas eu tentei acelerar em alguns dos assuntos porque assunto não faltaria. Tem muita coisa legal, tem muito conteúdo e acho que tem muita coisa válida pra gente
olhar com caráter de estudo mesmo, de entender os caminhos, as tendências, os desafios, os riscos, por que os riscos fazem sentido e até para a forma da gente questionar a nossa abordagem sobre o futebol também, na hora de tentar trazer isso para a realidade do futebol brasileiro, por exemplo, sair de alguns dos clichês, questionar muitas vezes por motivos mais coerentes, não cometer a incoerência de às vezes bater no conceito porque ele não funcionou. Então a gente pode falar da execução, mas não necessariamente tirar a credibilidade da ideia em si. Enfim, são assuntos intermináveis, mas muito bons. Então achei bem legal poder abordar isso com calma aqui no canal. Conto com os comentários de vocês, sugestões, críticas, comentários de uma maneira geral. Um abraço e até a próxima.